E hoje nós vamos falar as últimas notícias do Mengão, então já fica até o final que a gente vai falar tudo que tá acontecendo. E sem enrolação, já vamos para a primeira notícia, que é sobre o Filipe Luís. O Flamengo e Filipe Luís, o que trava a renovação de contrato com o clube carioca, que tenta se resguardar de assédio estrangeiro. Então, o Flamengo e Filipe Luís seguem em negociação por uma renovação de contrato, segundo a apuração. O que ainda trava um novo acordo entre as partes são os valores. Nos últimos dias, o técnico fez uma contraproposta ao clube, que pensa em fazer uma nova oferta ao treinador, com a expectativa de que ele aceite e permaneça no cargo até 2026. O Flamengo sabe que Filipe Luís é um nome especulado, principalmente no mercado internacional. Recentemente, o técnico chegou a ser alvo do Fenerbahçe da Turquia, mas as negociações não caminharam. Com isso, o time carioca tenta se prevenir como pode neste cenário. A reportagem apurou ainda que o Flamengo quer colocar duas multas rescisórias diferentes no contrato com o treinador. A primeira seria para final de temporada e a outra multa caso um clube estrangeiro faça uma investida pelo clube durante a temporada brasileira, que seria maior e resguardaria ao menos financeiramente. A tendência é que a renovação saia do papel. Internamente, Filipe tem o trabalho avaliado como muito bom, não apenas pelos resultados em campo, mas pelo fato do treinador ser entregue ao trabalho e também se comunicar bem com os setores do clube. E agora nós vamos falar aqui da Conmebol, que já tem um plano B caso tire a final da Libertadores de Lima. A Conmebol está preocupada com a crescente instabilidade política no Peru e já trabalha com uma alternativa para a sede da Libertadores, ou na verdade da final da Libertadores, marcada para o dia 29 de novembro no Estádio Monumental de Lima. A crise no país andino, que culminou com a destituição da presidente Dina Boluarte na madrugada desta sexta-feira, dia 10, motivou a direção da Conmebol a adotar uma postura cautelosa. Segundo informações do Estadão, a entidade não descarta uma mudança de local se não houver garantias plenas para a realização do evento. Para avaliar o cenário de perto, uma comitiva da Confederação desembarcará em Lima na próxima terça-feira. O plano B da Conmebol tem um nome e endereço: Assunção, a capital de Paraguai, país que abriga a sede da entidade. Surge como a opção mais viável. A cidade já se prepara para receber a final da Copa Sul-Americana uma semana antes, em 22 de novembro. Isso facilitaria a logística para organizar as duas decisões continentais em sequência. O provável palco para os eventos seria o tradicional estádio Defensores del Chicago. Sede da final também foi trocada em 2019 para o torcedor do Flamengo. A situação traz uma curiosa lembrança. Em 2019, o palco da final histórica contra o River Plate foi alterado de Santiago, no Chile, para justamente Lima, no Peru, devido a uma onda de protestos políticos. A mudança na época se provou de sorte para o Mengão, que conquistou o bicampeonato de forma épica. Agora, o mesmo cenário de instabilidade social pode tirar a final da cidade, que foi o palco da glória eterna rubro-negra. Enquanto a Conmebol mede a temperatura da situação política peruana, o Flamengo mantém o foco total na semifinal contra o Racing da Argentina. As partidas de ida e volta acontecem ainda neste mês de outubro, nos dias 22 e dias 29. E galera, agora nós vamos falar aqui de Jorge Nicola, que crava que Flamengo está estudando a contratação de Rafinha e aval depende de José Boto e Filipe Luís. O Flamengo avalia a contratação de Rafinha Alcântara para a temporada de 2026. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o meia de 32 anos foi discutido internamente entre Filipe Luís e José Boto, que analisam os prós e contras do negócio.
mas consideram a operação viável. O jogador, por sua vez, estaria disposto a defender o clube do coração. Rafinha, que passou por Barcelona, PSG e Celta de Vigo, está sem clube desde 2024, quando deixou o Al-Arabi do Catar. A diretoria rubro-negra vê a possibilidade com bons olhos, especialmente pela experiência e versatilidade do atleta, que pode atuar tanto como armador quanto como segundo volante. Durante a participação do Charla Podcast nesta semana, Rafinha Alcântara revelou o sonho de vestir a camisa do Mengão. O meio-campista afirmou ser torcedor do rubro-negro desde a infância e que ainda pretende jogar no futebol brasileiro antes de encerrar a carreira. Faltou voltar a jogar no Brasil, mas está aberto, especificamente no Flamengo, declarou. História com o Mengão, o filho de Mazinho, campeão mundial com a seleção brasileira em 1994. Rafinha contou que cresceu sob a influência do pai vascaíno, mas que uma visita ao Maracanã mudou completamente seu sentimento. Ele relembrou um clássico de Fla-Flu em que encontrou em campo com os jogadores do Flamengo e se encantou pela torcida rubro-negra. Entrei com o Júlio César, meu irmão, com Artiço e o Rodrigo Moreno com Petkovic. O Maracanã estava lotado, a torcida do Flamengo enlouquecida e falei, quero ser isso aí. Eu tinha uns 7 anos, recordou o jogador entre risos. E eu quero saber de você, galera, o que você acha de Rafinha Alcântara fazer parte aí do elenco do Flamengo? Será que seria uma boa ajuda ou o jogador aí só está pensando na bufunfa? Bem, agora nós vamos falar aqui de Flamengo, que encaminha a renovação com Arrascaeta por mais 2 anos. O Flamengo e Arrascaeta avançaram em direção a um acordo pela renovação do contrato do meia uruguaio. Nesta segunda, dia 13, o empresário Daniel Fonseca esteve reunido com a direção rubro-negra no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. O acerto está encaminhado. A informação foi inicialmente publicada pelo canal Paparazzo Rubro-Negro e confirmada pela reportagem italiana. Desde o fim da janela de transferências, a renovação de Arrascaeta voltou a ser tratada entre as partes. Tanto o jogador quanto o clube deixaram claros os interesses na prorrogação do atual vínculo do camisa 10 do Flamengo, que é válido até o fim de 2026. Daniel Fonseca, empresário de Arrascaeta, e José Boto, diretor de futebol, alinharam a prorrogação do contrato por mais 2 temporadas até dezembro de 2028. Uma renovação automática por performance esportiva de mais 1 ano até o fim de 2029 também está encaminhada. Sob o comando de Felipe Luiz, Arrascaeta é o principal nome do Flamengo em 2025. O rubro-negro está disputando os 2 principais títulos da temporada, está nas semifinais da Libertadores e o atual vice-líder do Brasileiro, com os mesmos pontos do Palmeiras, só que a gente sabe que o Palmeiras agora atualmente está na frente por alguns pontos. Bem, galera, agora nós vamos falar dos desfalques do Flamengo e as dúvidas para o jogo contra o Botafogo neste Brasileirão, né? O Flamengo vive a contagem regressiva para mais um compromisso decisivo na temporada nesta quarta-feira, dia 15. O rubro-negro enfrenta o Botafogo no Engenhão pela 28ª rodada do Brasileirão. Para o clássico, o técnico Felipe Luiz já lida com 2 desfalques confirmados e ainda aguarda definição sobre a condição de 3 jogadores. Danilo e o Alacian estão fora após receberem cartões vermelhos na partida contra o Bahia. Com isso, o zagueiro e o atacante cumprem suspensão automática e desfalcam o Flamengo no clássico contra o Botafogo. Além das suspensões, o Flamengo monitora a situação de 3 jogadores que ainda são dúvidas para o duelo. Saul trata com dores no tornozelo esquerdo e, apesar de não ter lesão detectada, o clube adota postura cautelosa quanto ao aproveitamento do jogador espanhol. Felipe Luiz também observa atentamente os casos de De La Cruz e Alan, que apresentam sensibilidade ao piso sintético. De La Cruz, por exemplo, atuou apenas 15 minutos em gramados artificiais desde que chegou no clube. Alan também sente bastante desconforto nesse tipo de campo, né, galera?
Quais os detalhes do jogo entre Flamengo e Botafogo? O Flamengo retorna aos gramados nesta quarta-feira, dia 15, quando enfrentar o Botafogo. Desse modo, a bola rola às 19h30, horário de Brasília, no estádio Newton Santos, também conhecido como Engenhão. Como de costume, a coluna do Flá TV, que é a página que a gente está lendo, mostra os detalhes da partida válida da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro por meio do YouTube e além do site das redes sociais. Por fim, a Premiere Pay-Per-View e a Record TV aberta e a Cazé TV no YouTube mostram o clássico para você que quer assistir, beleza? E agora vamos falar da Conmebol, que aplica multa ao Flamengo justamente para Bruno Henrique por conta daqueles gestos obscenos que ocorreram naquela partida, né, galera? A Conmebol aplicou uma multa de 25 mil, cerca de 136,5 mil reais ao Flamengo por conta dos gestos obscenos de Bruno Henrique para a torcida do Estudiantes no jogo de volta nas quartas de finais da Libertadores em La Plata. O UOL apurou que o clube irá recorrer. Após a heróica classificação nos pênaltis, os jogadores do Flamengo passaram a comemorar ainda no gramado do estádio Uno Jorge. Porém, os torcedores do Estudiantes não gostaram e atiraram objetos nos atletas rubro-negros. O Bruno Henrique se enfureceu e passou a fazer gestos obscenos. Primeiramente mostrou o dedo do meio e em seguida segurou e balançou suas partes íntimas. A imprensa argentina repercutiu bastante a cena e o assunto chegou à Conmebol, que reuniu 7 leaks de reportagem sobre o tema e abriu expediente contra o atacante. E aí o Bruno Henrique falou assim, sou sempre o ruim da história. Bruno Henrique resolveu se manifestar posteriormente e se defendeu das acusações. O comentário aconteceu em uma postagem do perfil Flamengo da Depressão. Bruno Henrique comentou no X, o antigo Twitter, sou sempre o ruim da história, né? Incrível. Bruno Henrique foi além e alegou que a sua reação foi após os torcedores do Estudiantes atirarem objetos em direção aos jogadores rubro-negros. Só mostram a minha parte, mas a parte de nós jogadores sendo atingidos por objetos, latas e outras coisas não mostram. Inclusive só tive essa reação por ter recebido um isqueiro no rosto. Bruno Henrique em comentário do perfil no Flá da Depressão. E agora vamos falar de Zenit, que se irrita com Gerson e pode negociar o meia. Bem, o futuro de Gerson no Zenit começa a ganhar contornos de indefinição, segundo a apuração da ESPN. O clube russo está insatisfeito com o desempenho do meio-campista desde a sua chegada em julho deste ano, após ser contratado do Flamengo por cerca de 25 milhões de euros. E aí mais ou menos 150 milhões de reais. O brasileiro não conseguiu se firmar na equipe e ficou fora das últimas partidas, mesmo já recuperado de um problema muscular. Internamente, o Zenit avalia que o jogador não se adaptou ao futebol russo nem ao ambiente do clube. A tendência é que a diretoria procure maneiras de recuperar o valor investido, seja por meio de uma venda ou de negociações futuras. Ainda, de acordo com a ESPN, Gerson também não estaria satisfeito com a vida na Rússia. A relação entre o atleta e clube é considerada distante e o Zenit já admite a possibilidade de liberá-lo desde que consiga recuperar o investimento. No Brasil, o jogador é bem avaliado pelo Palmeiras, que vê com bons olhos uma eventual oportunidade de mercado. Embora não haja qualquer movimentação no mercado, dirigentes do clube reconhecem a qualidade técnica do meio-campista, mas consideram alto o custo da operação. E você, galera, o que você acha? O Gerson deveria ficar no Zenit? Deveria voltar para o Brasil, para o Palmeiras ou para o Flamengo? E aí tem uma gama de polêmica, de situações que envolvem o jogador. E será que isso seria bom para a carreira dele e também para a imagem do time que quer contratá-lo, né? E ainda posterior, o seu possível desempenho. Deixa aí no comentário o que você acha. E agora nós vamos falar aqui de Racing, que pode pegar o Flamengo sem o lateral titular e o goleiro também vira problema. O cenário mais temido pelos jogadores do Racing se confirmou, segundo a apuração da ESPN. Os exames de imagem realizados nessa semana confirmaram a lesão de Gabriel Rojas,
que deixou o gramado chorando no último sábado, dia 11, após dar uma assistência no gol que abriu o placar na vitória por 3-1 sobre o Banfield. De acordo com a apuração, o lateral esquerdo sofreu uma lesão muscular na coxa direita. Com isso, o clube de Avellaneda trabalha para que o atleta possa estar recuperado, ao menos para a partida de volta nas semifinais da Conmebol Libertadores diante do Flamengo. O duelo de ida no Maracanã acontece no próximo dia 2, a volta na Argentina seria dia 29, além do lateral. Outras duas novas preocupações surgiram para o técnico Gustavo Costas: o goleiro Gabriel Arias, que com uma entorse no ombro direito, e o meio-campista Alan Forneres, com uma entorse no joelho esquerdo, ligamento colateral medial. Ainda segundo apurou o ESPN, caso de Gabriel Rojas não ser titular contra o Flamengo, Ignacio Rodrigues pode ser o substituído. Outra opção é escalar o Agustín Garcia Basso. Então essas são as últimas informações do Flamengo, galera, para você que chegou até aqui, ficar por dentro e ligado de tudo que está acontecendo envolvendo o nome do Mengão. Então já se inscreve aí no canal do Convivência Rubro-Negra e do Fla Caraca, e a gente se vê na próxima gama de informação. Beleza, galera? Até daqui a pouco. Fui!